Existe algo que eu tenho dito para as pessoas, nós temos colocado aqui para você. É algo constante aqui sendo abordado. Assim, estamos sempre nos aproximando disso de formas diferentes, com palavras diferentes. Mas é basicamente uma única coisa: a verdade de que a mente, em nós, ela está vivendo dentro de um padrão de comportamento norteado pelo pensamento. E o pensamento é um elemento presente equivocado. Vamos colocar isso aqui mais uma vez para você. Porque o pensamento é esse elemento em nós que está equivocado. Porque aquilo que ele representa, sim, aquilo que ele representa é aquilo que já foi. O pensamento, ele não tem atualização. Ele não é como um computador que ele vem sendo atualizado. Os programas vão sendo atualizados. Então, quando você tem um programa no seu computador, ele é atualizado. Um aplicativo, ele é atualizado. Algo que você tem aí na sua máquina, ela é atualizada. O pensamento em nós, ele não é um elemento atualizado. Ele não tem uma representação da realidade do instante. O pensamento em nós, ele é algo que lida com uma representação do passado. O seu nome é o passado. A sua história é o passado. Ao reconhecer alguém, é a presença do pensamento reconhecendo o passado. Toda memória é o passado. Todo pensamento é o passado. Pensamento não trata do futuro. Ele só lida com o passado. Ele não lida com o que será. Ele lida com o que ele imagina que será. E o que ele imagina que será se baseia no passado, em um pensamento, em algo que ele reconhece. Portanto, em algo que já foi. O nosso contato com o momento presente, ele é inadequado. É assim que nós nos comportamos na vida, na relação com o outro. Um elemento presente no pensamento é o elemento da dualidade. Ele nos fala de alguém, ele nos conta sobre alguém, ele nos relata a história desse alguém. Esse alguém é o eu. Quando o pensamento lhe fala alguma coisa sobre alguém, é quando você tem a convicção de saber algo sobre ele ou ela. Essa convicção que você tem é algo que o pensamento lhe conta. Então, é uma comunicação do pensamento com esse eu, com esse mim. Mas o que é esse mim? Esse mim é a presença do pensamento. Assim, nós temos aqui a presença da separação entre o pensamento que conta a história para mim, mas esse mim que eu sou, ele consiste de histórias, de lembranças, de memórias, de pensamento. Assim, o pensamento, ele vive na dualidade. A mente, como nós conhecemos, como pode ser conhecida, só pode ser conhecida pelo pensamento. Assim, o que nós conhecemos é esse eu que conhece.
E o que esse eu conhece é o pensamento. Então, o que é a mente? Qual é a verdade sobre a mente presente em cada um de nós? Um processo de lembranças, de memórias, de recordações, de pensamento se separando, criando esse eu, esse mim. É fascinante a compreensão da verdade de que o pensamento não é confiável. Todo e qualquer pensamento que você tem é só um pensamento. Quando você pensa em algo, esse pensar sobre aquilo não é a verdade daquilo. É a imagem que o pensamento tem sobre aquilo. O pensamento falseia a realidade. O pensamento é uma ilusão. Ele lida com uma imagem. Uma imagem é uma ideia. Uma ideia não é a coisa. É fundamental a compreensão de que toda ideia que você tem sobre quem é você não é você. E toda ideia que você tem sobre quem é o outro, isso não é ele. Aonde isso se estabelece em nós? No eu, nesse mim. Essa é a nossa autoimagem. Nos fale sobre nossa autoimagem. O que é esta autoimagem? É aquilo que o pensamento tem estabelecido como sendo nós mesmos, mas que não somos. Essa é a autoimagem. Nós não somos esta autoimagem, mas assumimos ser, em razão da crença que temos nos pensamentos. Há uma realidade presente, mas essa realidade não é esse eu, esse mim, não é essa autoimagem. É isso que estamos aqui com você explorando, investigando, aprofundando. Tomar ciência da verdade é ir além do pensamento. As palavras são símbolos, são representações mentais e, portanto, são só pensamentos sendo expressos. Aqui nós precisamos de uma compreensão. Ela não é intelectual, ela não é verbal, ela não é de palavras. A compreensão não lida com pensamentos, lida com fatos. A compreensão é como a comida que você come. Quando você come, a fome vai embora. Essa é a presença da compreensão. É diferente de uma receita ou da foto de um prato de comida. Quando nos aproximamos da visão da verdade sobre quem nós somos, nós podemos ter a receita, podemos ter a foto, podemos ter as palavras, os conceitos, as ideias, mas nós não temos o fato, nós não temos a realidade. O que é esse encontro com a vida? Não é um encontro intelectual, psicológico, filosófico, teológico. É um encontro com a realidade da vida. E esse encontro não é um encontro que ocorre a partir de uma ideia, como essa ideia do eu. Não é esse mim, essa pessoa que tem um encontro com a vida.
Esse encontro se realiza exatamente quando esse mim, quando esse eu, quando essa pessoa desaparece. Uma vez que ela é constituída de pensamentos, de imagens, de histórias, memórias, lembranças, ideias, que são pensamentos. Assim, o que é o pensamento? Essa é uma playlist aqui no canal. Todas essas colocações aqui são colocadas nesse formato de playlists, para você poder aprofundar e compreender em algum momento. E é interessante, esse algum momento para ser compreendido é sempre aqui, é sempre agora. Assim você se aproxima dessas falas, nesses vídeos, nesses encontros online que temos nos finais de semana. Você tem aqui o link para participar desses encontros. Está aqui na descrição do vídeo. Nesses encontros, você tem a oportunidade não só de uma aproximação de palavras, mas de uma compreensão daquilo que está além das palavras. E é isso que estamos aqui com você trabalhando. Nós precisamos ir além desta mente que nós conhecemos, que é uma mente que vive nesta dualidade, nesta separação entre o pensamento e o eu. Uma vez que esse eu é construído de pensamentos, ele é o pensamento. Quando você me fala de alguém que está pensando, você está me falando desse eu. Não há qualquer separação entre o pensamento e o pensador. Essa é uma das coisas que nós temos colocado aqui para você. Nós estamos batendo nessa tecla. Por mais que falemos sobre isso, me parece que ainda não é suficiente. Porque nenhuma teoria, nenhuma base de palavras irá nos ajudar até que tenhamos uma visão direta disso, de que o pensador é somente o pensamento. Quando o pensamento está presente, ele cria em nós a ideia de alguém que está pensando. Esse alguém é o pensador. Quando os pensamentos estão acontecendo e nos trazendo a sensação de alguém envolvido com o pensamento, gostando, não gostando, querendo mais daquilo ou não querendo aquilo que o pensamento está ali trazendo, nós temos a presença da separação, desta dualidade. Essa é a presença da mente dualista. Essa não é a verdade do seu ser. Essa não é a verdade sobre você. Sim, é a verdade sobre você no modelo desta mente conhecida, desta mente que conhecemos. Esse você está se expressando desta forma, nesse formato desta mente dualista. Compreender a verdade sobre você é ir além desse você, para a realidade daquilo que realmente você é. É o que estamos com você aqui aprofundando, trabalhando. Se dar conta de si mesmo, tomar ciência de suas reações, observar o que é esta mente dualista. Como nos aproximamos disso? Pela autoobservação. Investigar a natureza desse eu, desse pensador,
desse que está presente na vida, nesta sensação de estar experimentando a vida como ela acontece, sendo experimentador da vida. Portanto, se auto-observar é o que nos coloca num direto contato com a ciência de quem nós somos, para uma visão real daquilo que está além desse eu, além desse ego, além dessa pessoa. Assim, o que é esta auto-observação? O que é se auto-observar? Será alguém que é esse eu, fazendo um trabalho em si mesmo, através de uma técnica, de uma autodisciplina, de um sistema, de um método, para como pessoa mudar? Na vida, nós precisamos de uma radical e profunda mudança. Aqui, esta mudança é o fim desta velha estrutura, não é a modificação dela. Quando usamos a expressão aqui mudança, estamos apontando para uma nova visão, uma clara visão da vida livre do eu, livre desta mente dualista, desta mente que vive na dualidade, nesse sentido que é o sentido de separação. É um dos assuntos que temos abordado aqui com você. Nós estamos levando a vida dentro desse projeto de dualidade. Esse é o sentido da dualidade. Essa nossa autoimagem tem uma imagem do outro, tem uma imagem do mundo, tem uma imagem da vida, tem uma imagem de Deus. Essa nossa autoimagem, ela tem uma imagem de si mesma. Essa imagem de si mesma que ela tem faz com que, em alguns momentos, você, como pessoa, fique bem à vontade consigo mesmo. Em outros momentos, você fica muito desconfortável. O ser humano, ele sofre de diversos estados internos que ele não compreende como aquilo está ali. Ele não sabe lidar com aquilo. Assim, esses estados que surgem, esses estados que estão ali, não são compreendidos, não são esclarecidos e por isso não se dissolvem. O encontro com a realidade da vida é o encontro com a vida da não separação, da não dualidade. Esse é um encontro onde esse sentido do eu não está, esse sentido do ego, essa crença do pensamento no pensador, essa crença do pensamento que criou a ideia de um experimentador experimentando a vida. Isso não está. Quando não temos mais o sentido de dualidade, não temos mais a presença da mente dualista. Esse encontro com a realidade desse instante, sem o pensamento, é um encontro com a vida nesse instante. É um encontro com a vida no agora, no momento, sem o passado.
A beleza da verdade sobre você é que, em sua natureza verdadeira, você é a realidade da própria vida. Não há qualquer separação entre você, Deus e a vida. Quando a mente egóica não está, quando a mente dualista não está. Há algo presente. Olhar nossas reações nesse momento e descartar esse modelo que é o velho modelo do pensamento. É a percepção desse instante sem o passado. É a percepção desse instante sem essa memória. Aqui não é a memória dos fatos o problema. Aqui o problema consiste nas memórias psicológicas. Assim, qual é a diferença entre essas memórias dos fatos e as memórias psicológicas? Por exemplo, quando você tem o endereço da sua casa, quando você tem o nome dos seus pais, quando você tem o seu número de telefone, tudo isso é parte de uma memória que você tem dos fatos. Mas quando você tem alguém de quem você gosta, como quando você tem alguém de quem você não gosta, o que você tem nesse momento é uma imagem construída pelo pensamento. Você não está lidando com um fato, está lidando com uma abstração psicológica, com uma imaginação, com uma predileção, com uma escolha do pensamento, desse elemento em nós que falsifica a realidade. Essa é a estrutura do próprio ego, do próprio eu. Essa é a estrutura desta autoimagem. Ela está em uma estrutura de pensamento que vem desta memória psicológica. Ontem você me ofendeu. Ontem você me entristeceu. Isso foi ontem. Em uma determinada data do calendário, algo que ocorreu no tempo, mas aqui nesse momento nós temos um outro instante, um outro momento, e no entanto eu ainda estou carregando esta imagem. Quando você se entristece com alguém que lhe ofendeu, isso aconteceu no passado. Quando você tem raiva de alguém que lhe aborreceu, isso aconteceu no passado. E, no entanto, nesse instante, essa imagem, ela ainda está aqui. Essa imagem está sendo sustentada por esta autoimagem, que é a construção deste pensamento, deste eu, deste mim, deste ego. Essa é a memória psicológica. A verdade do pensamento, a verdade sobre o pensamento, é que o pensamento não lida com o que é, ele lida com o que já foi. Ele lida com uma recordação, com uma memória, com uma lembrança. Assim, a lembrança do seu nome é algo que vem do passado. A lembrança do número do telefone também. A lembrança do nome dos seus pais também. Mas essa é uma lembrança prática.
objetiva, simples. É uma qualidade de lembrança que não dá estrutura para esta ego-identidade. Ela é diferente da lembrança psicológica, que está sustentando esta autoimagem. Nós precisamos ir além desta ideia do eu, desse mim, desse ego, desta autoimagem. E enquanto estivermos sustentando essa qualidade de pensamento, de memória psicológica, estaremos alienados da beleza desse encontro com a vida como ela é. Assim, nesse sentido do eu, do ego, estaremos sempre vivendo nesse sentido de dualidade, nesta ilusão da autoimagem. Podemos ter um encontro com a realidade da vida, que é a realidade divina, que é a realidade de ser. Essa é a realidade de uma vida livre do ego, livre da autoimagem. Podemos viver sem ser magoados, feridos, sem esses diversos estados internos de conflito, de desordem, de sofrimento, que são esses sofrimentos psíquicos. Uma vida real é uma vida livre do ego e, portanto, livre dessas imagens, dessas construções mentais. A vida livre do ego é uma vida em amor, em beleza, em verdade, em compreensão. Não existem esses amigos e inimigos, esse gostar e não gostar, quando o amor está presente, quando a verdade está presente, quando temos a presença da liberdade. O que torna possível essa visão é o olhar livre do passado. Sempre voltamos à importância da compreensão daquilo que somos aqui e agora, para o descarte dessa ilusão, que é a ilusão do pensamento, que dá estrutura a esse eu, a essa autoimagem. Uma aproximação desse momento sem o passado requer a presença da meditação, da verdade sobre a meditação, da real meditação de uma forma vivencial, de uma forma prática. É isso que estamos trabalhando aqui, colocando para você a possibilidade de, nesta vida, realizar a verdade divina, a verdade sobre você. É o autoconhecimento, é a base dessa visão que lhe coloca nesse espaço onde não existe esse eu lá. Esse você presente é a vida. É a meditação que abre esse espaço. A base é essa visão de nós mesmos, dessa compreensão do eu. A base é a compreensão do autoconhecimento. Assim nós temos esse espaço que se abre. Isso é o fim desta mente dualista. Esse olhar, esta aproximação pelo autoconhecimento aquieta a mente, silencia a mente. E todo esse movimento do pensamento criando a dualidade se dissolve. Então esse espaço novo se abre. E temos aqui a presença desta nova consciência, a presença desta realidade divina. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana têm esse propósito. São 2 dias, sábado e domingo. São encontros online,
Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? Valeu pelo encontro e a gente se vê. Nós sempre nos depararemos com uma oportunidade ou outra de olharmos para nós mesmos e descobrirmos esse conflito, descobrirmos essa contradição. Aqui toda dificuldade reside, em primeiro lugar, em não estarmos cientes de nós mesmos, daquilo que se passa conosco. Todo pensamento é revelador, todo sentimento é revelador.